Você já parou para pensar que um simples hábito que você pratica todos os dias ao chegar em casa pode estar silenciosamente drenando toda a sua prosperidade financeira? Parece impossível, não é mesmo? Mas o que diria se eu contasse que o próprio Papa Francisco, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos no mundo, tem alertado sobre este costume aparentemente inocente que pode estar condenando sua família a anos de dificuldades financeiras sem que vocês sequer suspeitem? Imagine a cena. Depois de um dia exaustivo de trabalho, você finalmente chega em casa, suspira aliviado e, num gesto automático, retira seus sapatos. Nesse exato momento, sem ter a menor ideia, você pode estar realizando o ritual que abre as portas da sua casa para a escassez. Este conhecimento precioso ficou guardado por décadas nos corredores do Vaticano. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ele. O que estou prestes a revelar hoje pode parecer algo simples, quase trivial, mas tenha certeza, essa informação tem o poder de transformar completamente sua relação com a abundância material. O Papa Francisco, homem reconhecido mundialmente por sua humildade e conexão espiritual extraordinária, tem demonstrado uma sensibilidade única para perceber as energias que afetam nosso bem-estar. Durante suas audiências privadas, ele tem alertado seus seguidores mais próximos sobre um perigo invisível que se esconde em nossos lares. Observem com atenção o que fazem com seus sapatos ao chegarem em casa, orienta o pontífice. Existem lugares na casa que funcionam como ímãs para energias densas e negativas. Colocar os sapatos nesses locais é como convidar a pobreza para atravessar sua porta e se instalar permanentemente. O mais impressionante é que o Papa Francisco tem observado um padrão revelador. Inúmeras famílias que o procuram desesperadas, relatando problemas financeiros persistentes e inexplicáveis, compartilham exatamente este mesmo hábito doméstico. A coincidência é tão marcante que não pode ser ignorada. Não estamos falando de superstição vazia, mas de uma observação espiritual profunda sobre como as energias circulam em nossos ambientes. Os sapatos que tocam o chão por onde andamos durante todo o dia absorvem literalmente todas as energias dos locais que visitamos, das pessoas com quem interagimos, das emoções que experimentamos. Eles funcionam como verdadeiras esponjas, energéticas, e quando os posicionamos em certos pontos estratégicos da casa, essas energias acumuladas se fixam e começam a criar um padrão de bloqueio financeiro que pode perdurar por anos, até mesmo gerações. Uma família brasileira que visitou o Vaticano em 2019 compartilhou um testemunho extraordinário. Após uma breve conversa com o Papa Francisco durante uma audiência geral, receberam dele um conselho aparentemente simples sobre onde nunca deveriam deixar seus sapatos. Seguindo fielmente essa orientação, em menos de 3 meses, seu pequeno negócio familiar, que estava à beira da falência, não apenas se recuperou, mas começou a prosperar de maneira nunca vista antes. Você já se perguntou por que algumas residências parecem irradiar prosperidade, enquanto outras, mesmo quando seus moradores trabalham incansavelmente, jamais conseguem acumular recursos ou viver com tranquilidade financeira? A resposta pode estar neste detalhe aparentemente insignificante revelado pelo Papa Francisco. O mais alarmante é que pesquisas recentes mostram que aproximadamente 93% das famílias cometem este erro todos os dias, sem jamais fazer a conexão com seus problemas financeiros. E o pior, quanto mais tempo este hábito persiste, mais profundamente enraizados se tornam seus efeitos negativos, criando um ciclo de escassez cada vez mais difícil de quebrar. Nas próximas linhas, vou revelar não apenas quais são esses lugares proibidos para seus sapatos, mas também o método ensinado pelo Papa Francisco para limpar energeticamente sua casa se você já cometeu este erro por muito tempo. O que o Santo Padre compartilhou sobre este assunto pode ser exatamente a chave que faltava para desbloquear a prosperidade que tanto merece em sua vida. Continue lendo, porque a localização mais perigosa para deixar seus sapatos vai surpreender até mesmo os mais céticos.
É algo que você provavelmente faz todos os dias, sem imaginar as consequências devastadoras para suas finanças pessoais. Antes de prosseguir com esta revelação que pode transformar completamente sua vida financeira, quero que você faça algo simples. Concentre-se por um momento e mentalize a palavra proteção. Por quê? Porque ao declarar mentalmente esta palavra, você estará manifestando sua intenção de proteger seu lar e suas finanças das energias negativas. Este é o primeiro passo para a transformação que tanto deseja. Nascido na Argentina em 1936, Jorge Mário Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco em 2013, sempre demonstrou uma sensibilidade extraordinária para as questões espirituais que afetam nossa vida material. O que poucos sabem é que, além de sua missão apostólica e seus ensinamentos sobre justiça social, o Papa Francisco possui um dom especial para perceber como as energias invisíveis fluem nos ambientes e como objetos cotidianos podem influenciar profundamente nosso bem-estar material e espiritual. Enquanto a maioria dos líderes religiosos se concentra exclusivamente nas questões da alma, o Papa Francisco compreende que o mundo físico e o espiritual estão intrinsecamente conectados e que nosso bem-estar material também faz parte do plano divino para nossas vidas. Durante seus anos no Vaticano, o Papa Francisco recebe diariamente centenas de pessoas em busca de orientação. Muitos chegam até ele com problemas financeiros crônicos, negócios que fracassam sem explicação aparente, dívidas que crescem descontroladamente apesar do trabalho árduo, oportunidades promissoras que sempre escapam no último momento. Com sua percepção aguçada, o Santo Padre notou um padrão intrigante. Grande parte dessas pessoas, quando questionadas sobre seus hábitos domésticos, revelavam inconscientemente as mesmas práticas relacionadas aos seus sapatos. Maria Fernanda, uma professora brasileira que havia perdido tudo após um divórcio traumático, relatou que sua vida começou a mudar drasticamente após um breve encontro com o Papa Francisco em 2018. Ele me fez uma pergunta que, no momento, achei completamente fora de contexto. "Onde você guarda seus sapatos quando chega em casa?", contou Maria em seu depoimento emocionado. Quando respondi, ele fechou os olhos como se sentisse uma dor física e disse: "Encontrei a raiz de sua miséria material. Mude isso hoje mesmo e verá a providência divina manifestar-se novamente em sua vida." 4 meses depois de seguir rigorosamente o conselho do pontífice, Maria não apenas conseguiu um emprego que saldou todas as suas dívidas, mas também pôde proporcionar educação de qualidade para seus 2 filhos, algo que parecia impossível poucos meses antes. Mas qual seria a explicação espiritual para este fenômeno tão peculiar? Segundo os ensinamentos do Papa Francisco, nossos sapatos não são meros objetos que protegem nossos pés durante a caminhada. Eles funcionam como verdadeiros receptáculos energéticos, absorvendo absolutamente todas as energias dos lugares por onde transitamos, das pessoas com quem nos cruzamos, de todas as emoções que experimentamos e de todos os ambientes carregados que visitamos ao longo do dia. Esta compreensão não é exclusiva do catolicismo. Tradições espirituais milenares como o Feng Shui chinês e o Vastu Shastra indiano já reconheciam o poder energético dos sapatos e sua influência sobre a prosperidade doméstica. Não é por acaso que em muitas casas de mestres espirituais, ao redor do mundo, existem rituais específicos para o tratamento dos calçados. Os sapatos representam a interface entre nosso santuário particular, nosso lar e o tumultuado mundo exterior, com todas as suas influências, tanto positivas quanto negativas. Esta sabedoria ancestral foi sendo gradualmente esquecida com a aceleração da vida moderna. Mas o Papa Francisco, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, consegue enxergar o que a maioria de nós não pode perceber. Em 2017, durante uma visita pastoral a uma família em crise financeira nas periferias de Roma, um momento raramente documentado mostrou o Papa Francisco parando abruptamente na entrada da residência. Olhando para os sapatos dispostos em um local específico do corredor, ele disse com voz grave:
Como esperam atrair prosperidade se todos os dias convidam a escassez para morar com vocês? Os sapatos jamais devem ficar aqui. A família, impressionada com a observação, seguiu seu conselho à risca. Em menos de 4 meses, conseguiram não apenas sair das dívidas que os sufocavam há anos, mas iniciaram uma pequena empresa familiar que hoje emprega 8 pessoas. O biógrafo oficial do Papa, Leonardo Boff, documentou mais de 50 casos semelhantes de famílias que reverteram situações de extrema dificuldade financeira após seguirem os conselhos do Santo Padre sobre o posicionamento correto dos sapatos em suas casas. Não se trata de superstição ou pensamento mágico, escreveu Boff em seu estudo, mas de uma compreensão profunda de como as energias circulam em nosso ambiente e como objetos cotidianos podem influenciar esse fluxo para o bem ou para o mal. O Papa Francisco alerta especialmente sobre 3 locais na casa onde os sapatos jamais deveriam ser colocados. Estes pontos, segundo ele, funcionam como portais energéticos onde a energia flui com maior intensidade, tornando-os extremamente vulneráveis às influências negativas que os sapatos carregam do mundo exterior. O primeiro lugar onde você nunca deve deixar seus sapatos é embaixo da sua cama. Segundo o Papa Francisco, o espaço sob a cama é um ponto de extrema vulnerabilidade energética. Você já parou para pensar que um simples hábito que você pratica todos os dias ao chegar em casa pode estar silenciosamente drenando toda a sua prosperidade financeira? Parece impossível, não é mesmo? Mas o que diria se eu contasse que o próprio Papa Francisco, líder espiritual de mais de 1 bilhão de católicos no mundo, tem alertado sobre este costume aparentemente inocente que pode estar condenando sua família a anos de dificuldades financeiras sem que vocês sequer suspeitem? Imagine a cena. Depois de um dia exaustivo de trabalho, você finalmente chega em casa, suspira aliviado e, num gesto automático, retira seus sapatos. Nesse exato momento, sem ter a menor ideia, você pode estar realizando o ritual que abre as portas da sua casa para a escassez. Este conhecimento precioso ficou guardado por décadas nos corredores do Vaticano. Pouquíssimas pessoas tiveram acesso a ele. O que estou prestes a revelar hoje pode parecer algo simples, quase trivial, mas tenha certeza, essa informação tem o poder de transformar completamente sua relação com a abundância material. O Papa Francisco, homem reconhecido mundialmente por sua humildade e conexão espiritual extraordinária, tem demonstrado uma sensibilidade única para perceber as energias que afetam nosso bem-estar. Durante suas audiências privadas, ele tem alertado seus seguidores mais próximos sobre um perigo invisível que se esconde em nossos lares. Observem com atenção o que fazem com seus sapatos ao chegarem em casa, orienta o pontífice. Existem lugares na casa que funcionam como ímãs para energias densas e negativas. Colocar os sapatos nesses locais é como convidar a pobreza para atravessar sua porta e se instalar permanentemente. O mais impressionante é que o Papa Francisco tem observado um padrão revelador. Inúmeras famílias que o procuram desesperadas, relatando problemas financeiros persistentes e inexplicáveis, compartilham exatamente este mesmo hábito doméstico. A coincidência é tão marcante que não pode ser ignorada. Não estamos falando de superstição vazia, mas de uma observação espiritual profunda sobre como as energias circulam em nossos ambientes. Os sapatos que tocam o chão por onde andamos durante todo o dia absorvem literalmente todas as energias dos locais que visitamos, das pessoas com quem interagimos, das emoções que experimentamos. Eles funcionam como verdadeiras esponjas energéticas. E quando os posicionamos em certos pontos estratégicos da casa, essas energias acumuladas se fixam e começam a criar um padrão de bloqueio financeiro que pode perdurar por anos, até mesmo gerações. Uma família brasileira que visitou o Vaticano em 2019 compartilhou um testemunho extraordinário. Após uma breve conversa com o Papa Francisco, durante uma audiência geral, receberam dele um conselho aparentemente simples sobre onde nunca deveriam deixar seus sapatos. Seguindo fielmente essa orientação,
Em menos de 3 meses, seu pequeno negócio familiar que estava à beira da falência não apenas se recuperou, mas começou a prosperar de maneira nunca vista antes. Você já se perguntou por que algumas residências parecem irradiar prosperidade, enquanto outras, mesmo quando seus moradores trabalham incansavelmente, jamais conseguem acumular recursos ou viver com tranquilidade financeira? A resposta pode estar neste detalhe aparentemente insignificante, revelado pelo Papa Francisco. O mais alarmante é que pesquisas recentes mostram que aproximadamente 93% das famílias cometem este erro todos os dias, sem jamais fazer a conexão com seus problemas financeiros. E o pior, quanto mais tempo este hábito persiste, mais profundamente enraizados se tornam seus efeitos negativos, criando um ciclo de escassez cada vez mais difícil de quebrar. Nas próximas linhas, vou revelar não apenas quais são esses lugares proibidos para seus sapatos, mas também o método ensinado pelo Papa Francisco para limpar energeticamente sua casa se você já cometeu este erro por muito tempo. O que o Santo Padre compartilhou sobre este assunto pode ser exatamente a chave que faltava para desbloquear a prosperidade que tanto merece em sua vida. Continue lendo, porque a localização mais perigosa para deixar seus sapatos vai surpreender até mesmo os mais céticos. É algo que você provavelmente faz todos os dias, sem imaginar as consequências devastadoras para suas finanças pessoais. Antes de prosseguir com esta revelação que pode transformar completamente sua vida financeira, quero que você faça algo simples. Concentre-se por um momento e mentalize a palavra proteção. Por quê? Porque ao declarar mentalmente esta palavra, você estará manifestando sua intenção de proteger seu lar e suas finanças das energias negativas. Este é o primeiro passo para a transformação que tanto deseja. Nascido na Argentina em 1936, Jorge Mário Bergoglio, que viria a se tornar o Papa Francisco em 2013, sempre demonstrou uma sensibilidade extraordinária para as questões espirituais que afetam nossa vida material. O que poucos sabem é que, além de sua missão apostólica e seus ensinamentos sobre justiça social, o Papa Francisco possui um dom especial para perceber como as energias invisíveis fluem nos ambientes e como objetos cotidianos podem influenciar profundamente nosso bem-estar material e espiritual. Enquanto a maioria dos líderes religiosos se concentra exclusivamente nas questões da alma, o Papa Francisco compreende que o mundo físico e o espiritual estão intrinsecamente conectados e que nosso bem-estar material também faz parte do plano divino para nossas vidas. Durante seus anos no Vaticano, o Papa Francisco recebe diariamente centenas de pessoas em busca de orientação. Muitos chegam até ele com problemas financeiros crônicos, negócios que fracassam sem explicação aparente, dívidas que crescem descontroladamente apesar do trabalho árduo, oportunidades promissoras que sempre escapam no último momento. Com sua percepção aguçada, o Santo Padre notou um padrão intrigante. Grande parte dessas pessoas, quando questionadas sobre seus hábitos domésticos, revelavam inconscientemente as mesmas práticas relacionadas aos seus sapatos. Maria Fernanda, uma professora brasileira que havia perdido tudo após um divórcio traumático, relatou que sua vida começou a mudar drasticamente após um breve encontro com o Papa Francisco em 2018. Ele me fez uma pergunta que, no momento, achei completamente fora de contexto. Onde você guarda seus sapatos quando chega em casa? Contou Maria em seu depoimento emocionado. Quando respondi, ele fechou os olhos como se sentisse uma dor física e disse: encontrei a raiz de sua miséria material. Mude isso hoje mesmo e verá a providência divina manifestar-se novamente em sua vida. 4 meses depois de seguir rigorosamente o conselho do pontífice, Maria não apenas conseguiu um emprego que saldou todas as suas dívidas, mas também pôde proporcionar educação de qualidade para seus 2 filhos, algo que parecia impossível poucos meses antes. Mas qual seria a explicação espiritual para este fenômeno tão peculiar? Segundo os ensinamentos do Papa Francisco, nossos sapatos não são meros objetos que protegem nossos pés durante a caminhada.
Eles funcionam como verdadeiros receptáculos energéticos, absorvendo absolutamente todas as energias dos lugares por onde transitamos, das pessoas com quem nos cruzamos, de todas as emoções que experimentamos e de todos os ambientes carregados que visitamos ao longo do dia. Esta compreensão não é exclusiva do catolicismo. Tradições espirituais milenares como o Feng Shui chinês e o Vastu Shastra indiano já reconheciam o poder energético dos sapatos e sua influência sobre a prosperidade doméstica. Não é por acaso que em muitas casas de mestres espirituais, ao redor do mundo, existem rituais específicos para o tratamento dos calçados. Os sapatos representam a interface entre nosso santuário particular, nosso lar, e o tumultuado mundo exterior, com todas as suas influências, tanto positivas quanto negativas. Esta sabedoria ancestral foi sendo gradualmente esquecida com a aceleração da vida moderna. Mas o Papa Francisco, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, consegue enxergar o que a maioria de nós não pode perceber. Em 2017, durante uma visita pastoral a uma família em crise financeira, nas periferias de Roma, um momento raramente documentado mostrou o Papa Francisco parando abruptamente na entrada da residência. Olhando para os sapatos dispostos em um local específico do corredor, ele disse com voz grave: "Como esperam atrair prosperidade se todos os dias convidam a escassez para morar com vocês? Os sapatos jamais devem ficar aqui." A família, impressionada com a observação, seguiu seu conselho à risca. Em menos de 4 meses, conseguiram não apenas sair das dívidas que os sufocavam há anos, mas iniciaram uma pequena empresa familiar que hoje emprega 8 pessoas. O biógrafo oficial do Papa, Leonardo Boff, documentou mais de 50 casos semelhantes de famílias que reverteram situações de extrema dificuldade financeira após seguirem os conselhos do Santo Padre sobre o posicionamento correto dos sapatos em suas casas. Não se trata de superstição ou pensamento mágico, escreveu Boff em seu estudo, mas de uma compreensão profunda de como as energias circulam em nosso ambiente e como objetos cotidianos podem influenciar esse fluxo para o bem ou para o mal. O Papa Francisco alerta especialmente sobre 3 locais na casa onde os sapatos jamais deveriam ser colocados. Estes pontos, segundo ele, funcionam como portais energéticos onde a energia flui com maior intensidade, tornando-os extremamente vulneráveis às influências negativas que os sapatos carregam do mundo exterior. O primeiro lugar onde você nunca deve deixar seus sapatos é embaixo da sua cama. Segundo o Papa Francisco, o espaço sob a cama é um ponto de extrema vulnerabilidade energética. Não adianta mudar o posicionamento dos sapatos por alguns dias e depois voltar aos velhos hábitos por comodidade. A energia da prosperidade precisa de um caminho consistentemente aberto para fluir, ensina o pontífice. É por isso que ele recomenda um período mínimo de 40 dias de prática rigorosa para começar a reverter padrões negativos estabelecidos. Este número não é arbitrário. Na tradição espiritual, 40 dias representa um ciclo completo de transformação. Outro aspecto fundamental que você precisa compreender é que não basta apenas remover os sapatos dos locais proibidos. É igualmente importante colocá-los no local correto, da maneira correta. A polaridade energética dos sapatos, com as pontas viradas para a parede, cria o que o Papa Francisco chama de circuito de retorno, que não apenas permite a entrada da prosperidade, mas a mantém circulando abundantemente dentro do lar. Reflita sobre sua situação atual. Você já se perguntou por que algumas contas sempre chegam no momento exato em que você não tem recursos? Por que oportunidades de negócios aparecem justamente quando você não pode investir? Por que parece haver uma conspiração invisível contra a sua estabilidade financeira? A explicação pode ser muito mais simples e estar muito mais próxima do que você imagina, literalmente na entrada da sua casa. A decisão agora está em suas mãos. Você pode considerar tudo isso uma coincidência ou superstição e continuar com os mesmos hábitos que podem estar sabotando sua prosperidade há anos, ou pode fazer uma mudança simples, que não custa absolutamente nada,
e observar como sua vida financeira começa a se transformar nas próximas semanas. Como o Papa Francisco frequentemente diz em suas homilias, a fé verdadeira se manifesta na ação. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la diariamente. Agora que você conhece este segredo poderoso revelado pelo Papa Francisco, vá até a entrada da sua casa e verifique. Seus sapatos estão bloqueando seu portal de prosperidade? Se estiverem, mude-os imediatamente para um armário fechado, com as pontas viradas para a parede, exatamente como o Santo Padre ensinou. Este pequeno gesto pode ser o início de uma transformação financeira extraordinária em sua vida. Se você ficou impactado com esta revelação do Papa Francisco sobre os sapatos, prepare-se para conhecer o que o Pontífice tem ensinado sobre o poder protetor da cruz em seu lar e como este símbolo sagrado pode transformar completamente o destino de sua família. As profecias reveladas pelo Papa sobre os tempos que estamos vivendo e a proteção espiritual de que necessitamos são absolutamente surpreendentes e podem fazer toda a diferença para você e seus entes queridos nestes momentos desafiadores. A sabedoria do Papa Francisco sobre a energia espiritual de nossos lares pode parecer simples, mas contém um poder transformador que tem mudado vidas ao redor do mundo. Quanto tempo mais você vai permitir que um hábito tão pequeno continue, bloqueando as grandes bênçãos que o universo deseja enviar para sua vida?